vamos lá falar então sobre amizade. É possível amar um amigo? Tudo que envolve pessoas tem um peso diferente. A gente cresce e eles ficam pra vida, outros que a gente tem colega de trabalho. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast PS Eu Te Amo. Hoje a gente vai falar sobre amizade. Estamos aqui com a convidada Michelle Maia. Eu quero agradecer ela por estar aqui, é uma amiga muito querida, tá me ajudando bastante também, que eu tô bem nervosa, corta. E quero saber um pouquinho mais de você, Michelle. Meu nome é Michelle, eu tenho 28 anos, sou mineira, igual eu falo, sou mineira de DNA e paulistana por opção duvidosa, totalmente duvidosa. Tô aqui em São Paulo há uns 6 meses, mais ou menos. Sou fotógrafa gastronômica, voltada pro ramo da alimentação, mas flerto com um monte de áreas aí, então tá tudo certo. Sou taurina, pra mim não é muito importante, mas... Eu sou geminiana, eu bato um pouco com taurino. Geminianos faz a gente sair de casa num domingo pra gravar um podcast. Você tá entendendo? Isso que é amizade, gente. Isso que é amizade. Tem uma amizade com o taurino que eles são terra, entendeu? Eles vão aterrar o geminiano, exato. entendeu? Então vamos lá falar então sobre amizade. Michelle, pra você, é possível amar um amigo? Totalmente. Eu acho que não existe ser amigo sem ter amor. Até... Por exemplo, se você for se relacionar com uma pessoa amorosamente, você não namora com o inimigo. Primeiro vocês são amigos e... Primeiro, você acha que nasce uma amizade antes de nascer um amor? Eu acho que é amizade... E não é amizade sem amor. Uma codependência. Eu acho que é uma codependência. Temos diversos tipos de amizade, né? Aqueles amigos que a gente tem de infância, que a gente cresce e eles ficam pra vida, outros que a gente tem colega de trabalho. Você acha que todos esses tipos de amizade é o mesmo tipo de amor ou você acha que é diferente uma amizade da outra? Eu acho que a amizade ela é diferente uma da outra. Não gosto muito do termo melhor, mas vou colocar a melhor amiga, que é... A gente se conhece desde a escola, a gente tá aí já 20 anos de amizade. Ela tem um filho, eu sou madrinha do filho dela. Eu não posso colocar isso na mesma balança de uma pessoa que eu trabalho com ela e que eu vejo de segunda a sábado no meu trabalho, por exemplo. Significa que eu vou tratar uma melhor do que a outra? Não, mas são pesos diferentes. São pessoas diferentes. Eu acho que tudo que envolve pessoas tem um peso diferente. Você acha que é possível criar um vínculo tão grande, né, uma amizade tão grande no trabalho quanto uma amizade muito antiga? Sim, é possível. Já aconteceu comigo, né? A gente tem uma amiga em comum que eu conheci ela quando eu morei em São Paulo antes. Conheci ela trabalhando com ela. E hoje nós somos super amigas. E assim, ela é uma pessoa que eu confio totalmente, que eu amo demais, mas não é com todo mundo que isso vai acontecer. Às vezes a gente pode ter aquele amigo que é pra viagem. Às vezes você não consegue ter um vínculo tão grande com aquela pessoa. Mas é aquela pessoa boa pra pessoa viajar. legal que pra você viajar, você sentar num barzinho, tomar uma cerveja, mas não pra você contar um segredo seu. Eu acho que o tempo ele é relativo, né? Então você pode conhecer uma pessoa há um mês e essa pessoa se tornar inseparável e vocês serem amigas. Você pode conhecer uma pessoa virtualmente, conversar com ela por 10 anos, o que já aconteceu comigo, e quando conhecer ela pessoalmente, a amizade só ia intensificar. Então assim, o tempo ele é muito relativo e ele muda. A amizade ela muda de acordo com cada pessoa, porque não é só a minha entrega pra amizade, o meu querer. Depende do querer do outro também. Porque às vezes você enxerga a pessoa como sua amiga, você gostou dela, você conhece há pouco tempo, você conheceu no trabalho, você conheceu no trabalho, vocês saem pro happy hour numa sexta-feira com a equipe toda e você acha ela legal, você acha que vocês viraram amigas, mas ela só te vê como uma colega do trabalho. Então, é uma questão de sintonia mesmo. E aí depende muito da troca que a outra pessoa vai te dar. Pra cultivar, assim, uma amizade, você acha que... O que é necessário? Respeito, né? Eu sou uma pessoa que gosta de... Eu tenho um humor mais duvidoso. E eu tenho uma amiga, que eu amo muito ela, que ela segue muito a cartilha do politicamente correto. E tá tudo bem. Então, às vezes, se eu soltar uma piada perto dela, ela vai rir... Não, vai me xingar, ela vai rir e tudo mais, mas ela não concorda. Você já teve
alguma intriga, assim, em relação de separação de uma amizade por conta disso? De não ter esse respeito? Já. É uma história um pouco diferente, mas já. Já é uma pessoa assim que eu era muito amiga, ela parecia ser muito amiga. Eu incluí ela no meu círculo social e quando a gente viu, ela tava fazendo discórdia com todo mundo. Em relação a você? A mim, também. Também, há outras pessoas, mas assim, comigo foi o principal. Entende? Então... Era uma amizade antiga? Era uma amizade de escola, a gente se conheceu no escolar, ela era mais nova. Eu era amiga dela, eu mantive essa amizade com ela. E aí depois a gente formou, enfim, continuamos amigas. E eu, com o meu outro círculo social, que eram as minhas amigas mesmo, acabei trazendo ela. Ela falava que era muito sozinha, só tinha a mim e uma outra amiga como amigas mesmo. E aí eu comecei, e quando eu vi, ela tava fazendo discórdia com meu nome, assim, sabe? Foi uma situação bem chata. Situação bem louca, na verdade. Aí vocês não... Hoje a gente não conversa, ninguém conversa com ela mais. Ninguém, assim, que eu conheço, ninguém do nosso círculo social tem contato com ela mais. Muitas amizades eu acredito que tem uma certa dificuldade, às vezes por conta ou de inveja, ou às vezes ciúmes, ou às vezes até a própria pessoa, ela não tá bem. Eu sou uma amiga E isso ciumenta. acaba refletindo, né? Eu sou uma amiga ciumenta. Eu sou muito ciumenta com os meus amigos. Eu sou tóxica. Eu sou tóxica. É um problema meu. Não é dela. Mas você acha que você reflete isso na amizade? Você acha que isso pode ser um problema pra amizade? Eu acho que quando eu era mais nova eu podia, sim. Porque eu ficava emburrada, sabe? Se eu não gostava da pessoa e tudo mais. Só que hoje em dia eu acho que não. É um problema meu, então eu que tenho que lidar. O outro não tem nada a ver com o meu ciúme, com a minha segurança ou com qualquer coisa que seja. Então, tá tudo certo. Então isso é bem interessante porque é algo que você conseguiu contornar com o tempo pra deixar suas amizades mais saudáveis. Sim, porque também eu acho que é muito questão essa questão assim de amizade ciumenta, o ciúme em geral, né? Ele vai muito da segurança que o outro te dá. Então, assim, a pessoa é minha amiga, ela é minha amiga. Ela é minha amiga, independente de com quem ela está, independente de eu estar aqui em São Paulo e ela lá em Minas, se eu precisar, ela vai estar ali. Ela não vai deixar de ser minha amiga porque ela tem uma vida. Tem outras amizades? Exato, a vida dela não gira ao meu redor. Então ela tem o direito de ter outros amigos. Ah, ela saiu, foi no barzinho com outra pessoa? Eu tô nem aí. Tô sim. Eu tô ligando, mas ela não consegue dar um exemplo de algo que você já vivenciou que foi um problema, assim, que você viu que, opa, aqui eu acho que eu fui longe demais. Era específico com uma amiga minha, né? Que hoje é até a mãe do meu afilhado e tal. Eu sempre tive muito ciúme dela. Principalmente na época de escola, com outras amizades. Mas era engraçado que eu tenho um sexto sentido muito aflorado. E normalmente essas amigas que eu tinha ciúmes dela não foram tão amigas assim em determinados momentos, sabe? Tanto que elas nem convivem mais, nem conversam mais e eu tô aqui ainda. Então, mas teve momentos que eu falava com ela, olha, eu não gosto, não vou sair com... Ai, combinava todo mundo sair. Não vou porque a fulana vai. E eu falava na frente de todo mundo. Não, eu não gosto da fulana, eu não vou. E aí criava aquele clima péssimo e todo mundo ia e eu não ia. Todo mundo acho que já passou por isso, assim, em relação a uma amizade, né? De você ser muito amigo de alguém e você acabar sentindo ciúmes da pessoa quando ela começa a fazer outras amizades. Porque você fica com medo de perder aquela pessoa. Mas eu acho que isso é uma coisa realmente acontece muito na adolescência, no começo, porque você não sabe lidar com isso. Então, a primeira, entre aspas, sensação de perca, eu acho que tá vinculada a essa amizade. Porque é uma pessoa que você tem ali, que você confia, e de repente, opa, ela tá explorando outras coisas sem você. Sim. E você fica com receio de, será que não vai ter mais essa amizade? É porque eu acho que o que dá medo é muito isso. Nossa, será que ela vai ser melhor amiga? Que era muito isso antigamente. Tinha muito isso. Você tem eu até falei com uma melhor amiga, duas melhores amigas? Eu acho que isso é muito... Do melhor é muito relativo. Existem pessoas que sempre vão estar na sua vida, independente do que aconteça. Quando tinha uns 15 anos, eu tinha um grupo de amigas. A gente era 7 amigas. As 7 irmãs, muita gente já conhece. E a gente... É muito interessante porque a gente sempre foi muito próxima no começo, assim, no começo da nossa amizade, a gente ficou ali estudando junto, então a gente, toda sexta-feira a gente saía, se via, fazia festa, dormia junto,
criou uma conexão incrível entre as 7. Né? As 7 se deram super bem entre elas. Lógico, às vezes tinha uma certa intriga, um certo ciúmes, era normal, mas era uma coisa assim que a gente se dava super bem. E com o tempo, a gente tem 13 anos de amizade, né? Se a gente for contar hoje, 13 anos de amizade. Mas teve vários momentos que a gente teve um certo afastamento. Uma pela vida corrida, outra por algumas vezes pequenas situações que às vezes talvez tenha ficado um pouco de incômodo. Mas toda vez que a gente se encontrava, parecia que tinha passado uma semana, tinha passado um mês no máximo. E às vezes a gente ficava 1 ano sem se ver, 1 ano, às vezes sem se falar. Mas a gente sempre conseguia se reconectar. Era muito fácil se reconectar, né? Então a gente tem até uma das nossas amigas que não tá aqui, ela tá nos Estados Unidos. E só que mesmo assim, a gente sabe, quando ela voltar, vai ser normal. A mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. E essa questão de conexão é muito engraçada, porque assim, eu sou uma pessoa que fiz muito amigos virtuais na minha vida, assim. É engraçado que todos os amigos virtuais que eu fiz, eles são daqui de São Paulo. Eu sou de Minas, né? Criada em Minas. Uma dessas amizades eu conheci, né? Que eu vim em São Paulo a primeira vez pra conhecer ela e tal. E tem um outro amigo que eu fiz, que hoje ele mora em Portugal. A gente não se conhece pessoalmente. A gente não conversa mais, mas tá tudo bem, só não conversa mais. Converso com essa pessoa há muito tempo, nunca vi pessoalmente. É uma pessoa que eu aconselhei, ele me aconselhou, e é uma amizade. E eu achava que pra você manter amizades, você tinha que estar próximo ou conversar todos os dias. A minha vida é corrida. A gente tem um fuso horário diferente. Às vezes a gente não vai conseguir conversar. Porque um dia eu perguntei, tá tudo bem? A gente não conversa 2 semanas. Aí ele pegou e falou isso pra mim. Eu peguei e falei, tá, mas e aí? A gente pode se afastar e nunca mais conversar e tal. Ele virou e falou assim, a gente tem maturidade suficiente e as nossas conversas sempre foram tão maduras pra se passar 1 ano sem se falar e quando voltar ser exatamente a mesma coisa. E foi aí que abriu esse estalo, sabe, na minha mente, que a conexão que você cria com uma pessoa, independente do tempo, do espaço, de onde você tá, de quanto tempo passa, a conexão ela existe. Eu, realmente, depois que ele falou isso comigo, não só na minha relação com ele, mas na minha relação, assim, em geral com as minhas amizades, mudou muito. Eu acho que é aí que eu amadureci muito no ponto de amizade. Porque antes eu achava que eu tinha que estar conversando todo dia, toda hora, o tempo todo. Então eu ficava naquela coisa assim, de procurando pretexto pra conversar com meus amigos e ficar mandando mensagem. E aí eu parei e pensei, realmente, eu não preciso disso. E era cansativo pra mim, sabe? Tinha dia que eu me sentia exausta, porque eu falava assim, nossa, eu não conversei com fulano hoje, mas eu tô tão cansada, mas eu tenho que procurar um meme na internet, que eu sei que ele vai gostar, pra poder mandar, pra poder puxar assunto. Eu era esse tipo de amiga. Se cansa pra mim, aí eu parei pra pensar, poxa, se cansa pra mim, imagina pro outro. Pra pessoa. Eu acho que dentro de algumas amizades que eu tive no passado, eu pequei em não nutrir elas. Em que sentido, né? Eu sempre fui muito boa de conversar com as pessoas, de criar amizades, mas eu acho que talvez de manter, nutrir elas e manter elas é um pouco difícil pra mim. Eu tenho bastante amizade antiga, porém eu percebia que elas me davam muito mais do que eu fornecia pra elas. Então eu sempre fui uma pessoa assim, não gosto de falar muito sobre mim, não gosto de contar coisas sobre mim, mesmo sendo uma pessoa muito amiga, muito próxima, que eu confiasse, eu não queria falar. Então, às vezes a pessoa chegava pra mim, nossa, deixa eu contar, aconteceu isso comigo, e eu não tinha nada pra falar pra elas, assim, eu não queria. Então, eu acho que elas passavam isso pra mim, confiavam em mim, e talvez elas não tenham sentido que eu dava essa troca pra elas. E aí elas acabaram afastando. A amizade acabava se dissolvendo. Ela acabava... Não acontecia nenhuma briga, nem nada. Não tinha nenhuma comunicação, mas ela simplesmente afastava. Até hoje, vamos supor, se for conversar, tudo bem, tal, não sei o quê, porque a gente gosta da pessoa, a gente não é um problema. Eu gosto dela, ela gosta de mim, mas não teve essa conexão porque eu não deixei ela se conectar. Eu tenho essa dificuldade de deixar a pessoa se conectar. Mas às vezes também era até uma intuição ou algo maior seu que não deixava a pessoa mesmo. O santo não bateu totalmente. E eu acho que
nem todo mundo é seu amigo, né? Porque você ri, que você brinca. Então, eu acho que o termo colega, ele entra muito nisso que você falou. Porque, assim, igual você falou, você tem as 7 irmãs, né? Maravilhosas, um beijo. Eu tenho certeza que você consegue se abrir com basicamente todas elas. Se abrir mais do que com esse outro caso. Então, elas são suas amigas. Sim. E você tem amigos e você tem colegas. Que você está super bem, que você ri, que se precisar de você, se puder ajudar, tá no alcance, você vai fazer. E vice-versa. E tá tudo bem. Sabe? Eu acho que tem muito. Eu acho que tem esse nível de amizade. Eu acho que a amizade, eu acho que a amizade ela é uma escadinha, né? Sim, a gente começa pelo colega e depois vê se sobe pro amigo. Sim. Né? Acho que é aquela síndrome de querer, talvez, ter, até que você comentou, né? De querer o tempo todo nutrir uma coisa que às vezes não tem nenhuma conexão. Talvez nesse caso, no meu caso, né? Assim, vamos supor. Tem uma amizade, talvez um coleguismo, mas eu quero nutrir algo que só que não deu aquele match. Eu acho também que a gente é muito bombardeado, desde muito nova, principalmente mulheres, né, meninas. Os filmes, por exemplo. É muito bombardeado da menina tem que ser popular, ela tem que se dar bem com todo mundo, ela tem que ser agradável o tempo todo. A gente vem de uma cultura, né, onde a mulher ela tem que ser muito agradável, ela tem que se abrir para todo mundo, então acho que a gente cresce muito engessado nisso, e aí isso acaba moldando um pouco as nossas relações. E aí por isso a gente acaba querendo, não, eu tenho que nutrir, tem que ser meu amigo, todo mundo é meu amigo, fulano é meu amigo, eu conheço fulano, você vai no lugar, eu conheço ciclano, você conhece, beleza, legal, você é uma pessoa que tem contatos. Mas quem que é seu amigo? Com quem você pode contar, né? Exato. Ali no final. Não, são coisas que a gente. É até um pouco clichê, que a gente comenta bastante, que a gente consegue contar na mão. Sim. Uma mão só, aqueles que a gente confia de fato. Sim. Que a gente sabe que se eu fizer ali, fazer algo, né, pra ajudar ele, eu sei que ele vai fazer também. E também é aquilo, né? Eu acho que vai muito além disso. Você ter a confiança que se você precisar, você vai receber também. Mas eu acho que é muito mais o você fazer sem esperar nada em troca. Sim. A genuinidade. Eu falei certo. Eu falei certo. Saiu certo, mas embanando. Enfim, é essa questão mesmo, sabe? De você fazer sem esperar em troca. Eu fiz porque ele é meu amigo. Mas... Aí o outro pode falar assim, mas ele não é tão seu amigo assim. Aí é um problema dele. Eu não sou amigo dele porque eu tô esperando algo em troca. Mas você tem a confiança de, quando precisar, e eu vou pedir e ele vai me ajudar. Então acho que tem muito isso também, né? Essa troca. A conexão, ela vem muito nisso também. A amizade, ela é construída no você dar sem esperar nada em troca. Dar sem querer receber algo. Porque eu fiz pra você tem que fazer pra mim. Mas quando você tava lá no fundo do poço, eu te ajudei a sair de lá e agora eu preciso de ajuda, você não vai me ajudar? Então você foi meu amigo porque você queria alguma coisa de mim? Então acho que isso conta muito também. É interessante porque no podcast, quando eu fiz a enquete, o último que deu, né, da importância de tipo de relacionamento, tinha o amoroso, o familiar, o de amizade e de autorrelacionamento. O último ali foi de amizade. As pessoas levam menos a sério o da amizade. O que mais surgiu ali, lógico, engraçado, né? É o amor próprio, faz sentido, tá? Porque se você não tem um amor próprio, você não consegue nutrir nada dentro disso. Mas os outros tiveram muito mais votos do que o da amizade. Então eu até fiquei me perguntando se realmente as pessoas entendem o que é a amizade. O quanto isso é forte e o quanto se realmente elas levam a sério. Porque tem muita gente que, quando perde uma amizade, começa a entender o que, aquilo ali fazia uma diferença na minha vida. Porque a amizade, ela vai acabando, às vezes, ficando um pouco monótona com o tempo. Eu acho que o tédio, ele faz parte de qualquer tipo de relação saudável. Sim. E é algo que, às vezes, até o que traz muito, né? Quando as pessoas começam a se relacionar. Meu amigo tá se relacionando, me abandonou. Né? Sim. Me deixou de lado. Né? Sim. Então, eu acho que as pessoas acabam deixando a amizade muito mais fácil de lado do que um relacionamento, do que talvez a parte familiar.
Eu não sei, eu fiquei um pouco na dúvida com essa enquete, porque me fez ficar reflexiva com isso. Não, você Por falou quê? isso agora, eu tô reflexiva também. Eu tenho uma base muito religiosa na minha vida, sabe? Eu sou católica. E o catolicismo, o cristianismo, ele faz muito parte de quem eu sou. Eu me converti, fui criada na igreja, passei um tempo fora, mas me converti ali em 2019, mais ou menos, depois que eu fiz o JC, que é um movimento da igreja. Muito importante, foi muito importante pra mim. E ali eu realmente descobri muito o poder da amizade, porque quem me convenceu a fazer o JC é um amigo que eu tinha de infância, que eu fiquei anos, todos os anos que eu fiquei sem ir na igreja, eu conheci ele da igreja, a gente era coroinha juntos. E aí, todos os anos que eu fiquei sem ir na igreja, um dia, do nada, eu fui com a minha mãe, ela falou, chamaram a gente, não sei o que, vamos, vou. Ele me tratou super bem e eu fiquei, nossa. E aí ele começou ali, faz o JC, enfim. Então, ali eu descobri muito o valor da amizade, sabe? Porque realmente era um amigo. O Yuri, que eu fiquei anos sem ver, era um amigo de infância, de 6, 7 anos. E quando eu encontrei, foi uma pessoa que me trouxe algo que ele achava que era bom pra mim, que eu precisava no momento. E realmente eu precisava. E você falando disso, por que eu falei disso? Porque você falou a questão da enquete, né? Então, pra mim, a religião, né, Jesus, ele é muito importante. E que se a gente pegar pra parar assim, biblicamente, né? Jesus, ele tinha amigos. A primeira coisa que ele fez no mundo foi amigos. Ele não saiu pregando, ele não saiu falando, ele fez amigos. Por que a gente não dá tanto valor pros nossos amigos? E é o que a gente tem, assim, desde criança. Sim. Você tá no prezinho, você tem amigos no prezinho. Você vai conviver pro resto da vida? Provavelmente é muito raro. Mas você fez amizade. Você vai pra escola, uma criança de 3, 4 anos, ela vai pra escola pra quê? Pra aprender a ler e escrever? Não, ela vai pra aprender a socializar. Ela vai pra aprender a fazer amigos. Eu fiquei chocada com essa enquete. Essa enquete fez a minha cabeça explodir. Foi uma coisa que eu fiquei bem reflexiva, porque eu acredito que a amizade é uma coisa muito importante. Mas eu acho que a gente até mesmo acaba se perdendo um pouco com o tempo, porque vai vindo o relacionamento e a gente vai dando normalmente aquela importância um pouco maior naquele momento do relacionamento e tudo mais, porque tem a paixão, não sei o que, você tá conhecendo, é normal. Só que nem no meu caso, eu acho que não foi em questão de relacionamento, mas em questão de trabalho. Por eu focar muito nessa parte das minhas coisas de, do que eu trabalho, né, como veterinária, eu acho que eu deixei de fazer algumas coisas em relação à amizade, de nutrir a amizade, de me importar o que eu deveria me importar. Por mais que eu sou uma pessoa que eu sempre tô ali, a pessoa sabe que pode contar comigo, eu acho que eu poderia ter feito mais. Só que naquele momento, não é errado. Eu foquei muito, só que eu acho que eu fiquei muito tempo, vamos supor, muitos anos focado só nisso. E hoje eu tô num patamar que eu já tô olhando um pouco diferente, que eu tô olhando pra trás e falando assim, o que aconteceu? Que eu me peguei olhando e falando, o que aconteceu com aquelas amizades? Por que elas não estão tão próximas? Por que eu não tenho tanto vínculo mais com elas? O que aconteceu? Eu entendo, mas aí será que realmente... Porque eu acho que a gente sempre se coloca no lugar de culpado, de agressor muito rápido. Será que você tava focando ali? Isso porque é uma coisa que tem acontecido comigo. Você tá falando disso, eu tô nessa fase de focar em mim. E aí tá me fazendo pensar, será que realmente eu que sou errada? Totalmente de não dar manutenção àquela amizade? Porque também é a questão da troca. Porque se é seu amigo mesmo, vai entender que você vai sumir, que você vai trabalhar por horas, que você vai focar nos seus estudos. E daqui 10 anos você vai estar estabilizada, a pessoa ainda vai estar ali, vai estar feliz pelo seu sucesso. Então, será que essas pessoas que ficam pra trás, realmente elas estavam te enxergando? Porque mais cedo você falou, por exemplo, de inveja. Então, assim, será que essas pessoas que ficaram pra trás... Às vezes não é nada, às vezes só ficou pra lá, tá tudo bem, ela não sentia nada. Aí ela vai te reencontrar daqui 10 anos, vai ver que você conseguiu o que você tava naquela época. Nossa, que bom, não sei o quê. Vai ficar feliz por você. E às vezes não. Eu acho que a gente se coloca muito no lugar do agressor, muito rápido primeiro, antes de pensar nas situações. A gente já pensa, nossa, igual você falou,
Eu foquei e deixei pra lá. Será Mas que é foi outra você pessoa. que deixou pra lá? A outra pessoa te procurou? Falou, você tá subindo, tá acontecendo. Pra ela foi importante? Eu não sinto que foi algo errado, o que, vamos supor, a minha transição, porque era algo importante pra mim. E eu acho que quando é algo importante pra você, a amizade ela tem que entender. Né? Eu acho que isso tem que ter uma comunicação. Então, né, vamos supor, você tá sumida, não sei o que, não sei o que lá. Tô focando no trabalho, tô não sei o que. E cada pessoa acho que tá ali também ou não, né? Porque acontece muito, pelo que eu vejo também, vamos supor, quando a gente tem um costume, vamos supor, de sair do mesmo rolê e você acaba parando de fazer isso pra fazer outros tipos de rolê. Tô descobrindo outras coisas da minha vida e não tem mais aquela conexão dos mesmos... dos mesmos gostos que você, isso também acaba afastando um pouco, né? Então, mas isso não seria um problema, não deveria ser um problema. Vocês terem gostos diferentes, porque vocês podem ter um momento de vocês de fazerem algo juntos, vocês podem acharem fazer algo juntos. Então, eu concordo com você, eu não me sinto culpada no sentido assim de... como se eu tivesse deixado 100% pra trás, porque eu também concordo que é algo que a pessoa também deveria ter feito, né? Ela poderia ter vindo atrás e ter procurado. O tempo todo é uma troca. O tempo todo é uma troca. Que é igual eu falei mais cedo, outras relações, por exemplo, pai e mãe, né, relação de família, é uma coisa que já vem implícito, né? Tá ali. Relacionamento amoroso, por exemplo, existem outras formas de você contornar a situação. A amizade não, você só tem a comunicação. Só tem a comunicação. Não tem outra forma de você manter uma amizade. É só a comunicação. Você tem que ter respeito. Você não pode falar qualquer coisa. Óbvio. Sim. Sempre com total respeito. Mas você só tem a comunicação. E é igual eu falei, a gente vai pra escola, no prezinho, pra aprender a socializar. Não é pra aprender matemática. É pra aprender a socializar. E é real. É verdade. Você só tem a comunicação. Então... se a outra pessoa também não quer, ou ela não conseguiu, ou ela não soube, paciência, a vida que segue. Você não vai ficar parado esperando alguém querer ser seu amigo. Ai, por favor, seja meu amiguinho, fica comigo no recreio. Aí também não, né? Ai, meu Deus. Não dá, eu acho que... E aí, sabe, é o que a gente falou mais cedo, a vida adulta, ela cobra muito. Sim. Ela é muito puxada, ela é muito pesada. E a gente vive num sistema do vencer na vida. Eu tenho que vencer na vida. Não gosto muito disso, sabe? Desse termo do vencer na vida. Eu acho que isso coloca a gente como competidores. Né? Isso coloca a gente como... e iguala a gente, porque, por exemplo, é como se você julgasse um peixe por não saber subir numa árvore. Entende? Porque assim, mas o fulano tem 30 anos de idade, ganha 10 mil por mês, não sei o quê. Tá, ok, ele teve aptidão, ele teve sorte, ele teve... não sei. Ele teve alguma coisa. O meu momento é esse, a minha descoberta é essa. E tá tudo bem. Então, eu acho que as relações, ela vai muito, muito disso. E amigos é aquilo. Amigos, eles são poucos. Amigos, eles são poucos. É o que você falou mais cedo, a gente conta numa mão. Eu acho que quando você tem muito amigo... tem isso traz estranho. Porque ninguém se dá bem com todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. O alecrim dourado ali vai agradar todo mundo, vai ser amigo de todo mundo. Deu uma red flag enorme ali, né? Eu já vejo como algo, nossa, mas ser amigo de todo mundo. Amigo mesmo, de sair, de desabafar, de todo mundo que você conhece. Eu acho estranho. Sim, não. Eu acho muito estranho. Com certeza. E, né, voltando dentro dessa parte que você tinha comentado antes, da parte dos ciúmes, né? Que você é uma pessoa muito ciumenta com as suas amizades. Sou. Você acha que esses ciúmes é uma forma de amar? Não. Eu acho que o ciúmes, ele faz parte do amar, mas não é uma forma de amar. Porque os ciúmes, ele fala muito mais da minha insegurança, do meu problema, de mim, do que do outro. Porque o que acontece? O ciúmes, ele é o seguinte, isso em qualquer relacionamento. Você vai olhar, a pessoa é minha amiga, mas ela tem outra amiga e ela postou foto com outra amiga dela. Poxa, eu fiquei com ciúmes, eu fico com ciúmes. Só que aquilo, beleza. Você é daquelas que printa e manda pra amiga e fala, tô vendo, viu? Não, eu
acho que eu já fui. Eu acho que em determinado momento eu fui, mas hoje em dia até que não. Mas assim, tô dando exemplos mais frívolos, né? Mas assim, eu acho que não é uma forma de amar, porque eu hoje eu faço essa reflexão quando eu sinto ciúme de qualquer coisa. A pessoa, ela fez algo para eu sentir insegurança quanto à amizade dela? Ela provocou isso? Porque se ela provocou, aí eu vou chegar pra ela, por que você provocou isso? Por que você não me dá estabilidade em ser sua amiga? Exato. Porque o ciúme, ele vem muito da insegurança. Ou seja, e só que a insegurança, ela é nossa, não é do outro. Então eu paro pra refletir isso. Você, o outro, deu motivo pra eu me sentir segura? Deu, vou conversar com ele. Continuou? Tchau. Não é legal. Então aí é um problema seu. Você tá querendo inflar seu ego, qualquer coisa. Problema dele. Aí eu paro, não, ele não deu motivo. Ela tirou foto com outra amiga dela, mas se eu mandar mensagem pra ela agora e falar, preciso conversar, ela vai tirar um tempo e vai conversar comigo. Então ela tá sendo minha amiga. Sim. Então essa insegurança é minha, é o meu medo. Eu tive uma infância muito solitária. Apesar de eu ter a minha família, meus primos e tal. Da minha mãe, eu sou filha única. Meu pai tem um casal de filhos que são bem mais velhos. Eu não convivi muito com eles. Então eu cresci muito sozinha. Então o meu ciúmes, ele vem disso. Entendeu? Hoje, muitos anos de terapia. É o medo de perder? É o medo de ficar sozinha. Porque a minha infância foi muito solitária. Então eu sei como que é isso. Não tem uma irmã, só ver as amigas de vez em quando, porque também não tem como você viver na casa de amigo seu, né? É impossível. Então eu acho que, por isso que eu penso, hoje eu reflito muito nisso, sabe? Sim. É um problema meu, é uma insegurança minha. A pessoa me deu estabilidade, eu tô com ciúme, é um problema inteiramente meu, eu vou expressar pra quê? Então por isso que eu acho que não é uma forma de amar. Porque quando você coloca o ciúmes como uma forma de amar, você joga sobre o outro a responsabilidade do que você sente. E aí é complicado. Então, não tem como ser uma forma. Faz parte, mas não é uma forma. Eu acho que a única forma de amar é respeitando 100% a individualidade do outro. Eu acho que é a única forma de amar. Você acha que o amor ele envolve o respeito? Ele só existe se tiver respeito. 100% de respeito. Por exemplo, eu sei que isso vai dar ruim pra você. Tô te falando, vai dar ruim. Mas eu quero fazer. Vai lá. Quando der ruim, você volta, eu tô aqui. Eu acho que eu vejo dessa forma. Sim. Até porque é respeitar o momento que o outro tá também, porque a gente não somos todos iguais. Sim. Estamos em momentos diferentes. E às vezes processo. Exato, a gente vai falar às vezes alguma coisa, só que a pessoa precisa viver, né? Ter a experiência dela. É que nem os pais, quando eles orientam a gente. Eles falam muitas vezes, quando a gente é pequeno, aproveita, porque quando você crescer, né? Vai vida adulta, e a gente, não, quer crescer. Mas é uma orientação. A gente escuta, sabe? Sai pro ouvido que quero crescer, quero fazer meus 18 anos. Então, a amizade também é assim, você vai orientar ela. Porém, às vezes a pessoa pode aderir àquilo ou não, e basta você respeitar aquilo, né? Porque foi o que você falou. Vai dar bosta, se der bosta, eu tô aqui. E se não der, ótimo. Se não der, que bom. E aí você ficar feliz. Porque aí também tem aquilo, né? Vai dar merda, não deu merda. E aí você fica tipo... Nossa, Ou então dá merda, você vira e fala, eu te avisei. Pô, você tá inflando seu ego. Você não tá sendo amigo, você tá sendo egoísta. Sim. Né? Você não tá respeitando o processo do outro, que às vezes pode estar doendo, ter dado errado pro outro. E aí você como amigo, você não tá respeitando a dor do outro. Você como amigo, você não tá comemorando a vitória, a conquista do outro. Que amizade é essa? Que aí vem aquela questão da troca, né? Do fazer sem esperar nada em troca. Sim. Não, com certeza. Bom, a gente tá chegando ao fim. Você que tá ouvindo aí, se puder curtir, compartilhar com os amigos. E fica aí a enquete pra você também. O que você mais valoriza na sua amizade? Até o próximo podcast.